É o contrário, assim, ó. Fez uma música. Eu tenho usado nos últimos trabalhos, né, esse é o terceiro trabalho que eu utilizo essa palavra experiência cênica, né, que foi cunhada junto com a Liliana, que é uma parceira de trabalho também, e porque eu tenho muito acreditado nessa potência de não expectar o teatro, mas de estar no teatro e expectar ao mesmo tempo dessa troca. E aí, como professora, né, de crianças e de adolescentes autistas, e como arte terapeuta e como acompanhante terapêutica, eu senti muito essa necessidade de um espaço que não fosse um espaço de sala de aula ou um espaço de terapia, mas um espaço de teatro. E que a gente pudesse cruzar os nossos conhecimentos e trazer isso para que eles vivenciem o teatro. Pela potência daquilo que eu vivia e daquilo que eu presenciava. Falei, não, isso endossa muito aquilo que eu acredito. Como a Paula falou, a gente trabalha com hipossensibilidades sensoriais e hipersensibilidades sensoriais. Então a gente tem esses STEAM Toys, né, que chamam de STEAM Toys, que são brinquedos de STEAM. STEAM é um movimento repetitivo autorregulador para pessoas autistas, TDAH, enfim, todas as pessoas que têm STEAM, eu tenho. Cores, às vezes cores que acendem na luz negra, né? Texturas, tem 3 texturas bastante diferentes aqui. E aí vocês vão perceber que é aquilo que eu falei, cada coisa tem uma temperatura, tem uma textura diferente, então teu corpo reage de uma maneira diferente. Tem som, então estimula vários sentidos e regula a sensorialidade, a sinestesia. O cachorro, olha aqui. E acho que nessa cena que a gente vivenciou aqui hoje, né, um jovem que a gente levou 1 hora para localizar ele aqui no espaço, porque a gente nem localizava, com autismo e TOD, e ele vivenciar o teatro, estar no teatro, fazer teatro, atuar, é muito lindo, assim, é acreditar na potência de uma acessibilidade plena para todo mundo, que todo mundo tem direito.
nesse trabalho o que eu faço foi a construção de todos os objetos que são usados na cena, os bonecos, as sombras, a adaptação das lanternas e a iluminação também. E eu sou educador nessa ONG onde a gente está apresentando hoje. E trabalho com esse menino que participou hoje já há bastante tempo. E ele é um menino bastante difícil de lidar. Quando ele não quer, ele é inquieto, ele xinga, ele não quer saber, né, levanta a mão e sai, e não fica no ambiente que ele não quer. E foi assim, emocionante ver, né, um rapagão daquele tamanho ali, que ele tem 14, 15 anos já, brincando com sensibilidade com as coisas que foram propostas aqui. Não esperava essa reação dele. E fiquei bastante surpreso, bastante sensibilizado, mudando muito no meu ponto de vista sobre ele e sobre outras pessoas que a gente às vezes entende como, porque eles são os alunos problemas, os educandos problema, mas na verdade eles estão num espaço e com uma atividade que não está sendo adequada para eles. E quando é pensada e adequada, a gente vê isso que a gente viu hoje, assim, dessa coisa de um menino que é bastante afetivo, bastante querido, mas que é muito também explosivo e que ficou envolvido na atividade, assim, de uma forma tão sensível. Foi bem bacana, bem legal de ver isso. Fiquei bem feliz. Eu sou uma pessoa autista, tenho TDAH e tenho altas habilidades de superdotação. Eu tenho uma filha autista de nível 2 de suporte, que precisa de muito suporte, não é oralizada. E meu pai tem 95 anos e recebeu o diagnóstico de autismo há 3 meses. Nós moramos juntos. Eu digo que é uma casa neurodiversa. E nas escolas, a gente sabe disso, a maioria das escolas não olha direito para as pessoas autistas e acham, por exemplo, elas difíceis. Eu acho que falta... Eu acho que eu estou emocionada porque o que aconteceu foi uma experiência única para um menino autista, pobre, preto, que acumula várias vulnerabilidades e que talvez ninguém olhe para ele como o rei que ele é.
dessa experiência totalmente. E isso para mim é muito gratificante. Parabéns. Coisa mais linda. Isso é uma experiência. Esse menino que achavam difícil. Nhoque, nhoque. Muito misterioso aqui. Deixa eu tirar umas fotos aí, tio. O cachorro tem que abrir a porta. Uma passagem. Ontem rolou um negócio muito interessante que uma menina olhou para as outras crianças e falou assim: mas só tem autista aqui? Né? Então ela se entendeu como membra de uma comunidade, né? De um pertencimento. Então esse pertencimento fez com que eles também tivessem uma disposição maior de troca ali na cena, sem a sensação que eu tenho é de que sem esse medo, sem essa coisa do julgamento. Então é um espaço onde os corpos estão livres e o mais importante é onde eles são protagonistas da criação da cena. Né? E acho que isso só é possível por causa do jogo e da brincadeira, que eu acho que é um princípio do ser humano e é onde eu tenho visto uma potência muito grande para poder interagir com pessoas neurodivergentes. A gente tá assistindo. A gente tá assistindo. E quando a gente fez a opção da sombra, né, do teatro de sombras, isso vem porque eu fiz um questionário muito, né, entendendo que o espectro é amplo, mas queria coletar respostas e entender se haveria alguns traços em comuns, né? E dentro desse recorte, o que apareceu constante foi a luz e o som, né? E também, então, assim, nesse contexto, mas se a luz e o som normalmente desregula, como assim eu vou colocar em cena a luz e o som para fazer teatro e para produzir alguma coisa? Então, teve o desafio de pensar numa equipe sensível também, e que eu acho que isso foi fundamental e disposta a lidar também com o improviso. Né? Eu gosto muito de trabalhar com o Cezinha, que Cezinha traz coisas de materiais muito simples do cotidiano. Embalagem do leite que você consegue cortar e fazer uma projeção de som. Então, ou seja, ele viu aqui, ele pode reproduzir aquilo em casa e daquilo ali, né? É um canal de comunicação, é uma ferramenta. Então, essa disponibilidade, que acho que como uma pessoa neurodivergente, mas do outro lado da linha, né? Eu lido muito com o improviso. Então, acho que tem que ter um equilíbrio aqui também na equipe, porque, né, somos 75% da equipe são de pessoas formadas por pessoas DEFs, então a gente tem que ter esse equilíbrio entre essas neurodivergências também, para que a coisa seja acessível também nesse espaço de criação. Quando a gente escolhe, né, os elementos cênicos, eu acho que até depois é importante registrar, né, a gente tem ali um cantinho de regulação sensorial. A gente escolhe entendendo e pensando numa possibilidade de hiper e hipo sensibilidade, né?
Na verdade, assim, a gente, todas as pessoas, elas, neurotípicos ou neurodivergentes, funcionam por sinestesia sensorial. O que acontece com pessoas neurodivergentes é que normalmente essa sinestesia, o que a psiquiatria chama de disfunção de percepção sensorial, mas eu chamo apenas de divergência, porque ninguém funciona da mesma maneira, essa necessidade de que o verbo seja corpo, ela está em tudo. Então ela está na experiência das sensorialidades. Então uma coisa é uma textura, uma coisa é uma temperatura, que normalmente na vida cotidiana você não repara. Só que uma pessoa autista, uma pessoa neurodivergente, ela não só ela repara, como ela transforma aquilo em experiência e em verbo corporal. Nesse espetáculo, a música, os sons, eles têm uma função muito importante, que essa vibração sonora que percorre e acompanha a gente durante tudo que a gente está, não digo nem propondo, porque a gente traz, mas a proposição ela vem do outro também, então é uma troca, né, mesmo, é um jogo, e esse som regula muito a gente, porque ele mantém um estado de leveza. Então a gente fez um som mais calmo, né? Foi conversado, um som que não agredisse, né? E esse som, até o retorno que eu tive foi assim, esse som regulou, né? Regulou o ambiente, essa textura, né? Então usei instrumentos com metal, escala pentatônicas. Esse aqui, por exemplo, que traz um ambiente calmo, né? Sons com texturas, que mexe bastante com a sensibilidade deles, né? Som da flauta, às vezes usando a mesma escala também. Pouca coisa, mas sempre tendo esse som que regula o trabalho, né? Traz as emoções, né? De trazer para uma cena alguma coisa. E desafiador também, porque teve momentos da cena que foi, para quem estava fazendo, o protagonista, era muito real para ele aquela coroação, como eu falei, né? Então, que som que eu coloco lá num momento tão sublime, né? Um grande desafio. Para as crianças é muito interessante que para a criança a música é movimento. É movimento mesmo, assim, não é uma metáfora. Para os autistas, eu senti que é muita realidade o que está acontecendo, né? Porque mexe com essa parte de sensibilidade, de sentir, de animação, te anima, né? A música mexe justamente com esse lugar, né? Então é incrível você mexer aqui e você vê na hora que ele está dentro da música, né? Então o papel é esse, né? Você traz as emoções, traz o sentimento, traz para fora, né? Mas eu acho que com os autistas assim é mais real, assim, mais instantâneo esse efeito. Como eu falei, é uma responsabilidade maior, né? O que eu estou trazendo, né? Um acorde mais triste, mais fechado, uma coisa mais aberta, mais alegre, um lugar mais sem essa pretensão, mais calmo, né? Eu trabalho às vezes muito melodia, que eu acho que é o mais puro. Às vezes a melodia assim, um lugar, né, que repousa, assim, um lugar tão marcado, a flauta, mas às vezes eu misturo, né? Então eu vou pro violão que é mais harmônico, né? E às vezes eu preciso de um
amarro aqui no violão, eu preciso de algum recurso, né, a mais, né? A experiência é imersiva e ela convida com que a gente entre nesse movimento de experimentar sons, texturas, sensações e se entregar também na relação com as outras pessoas que estavam presentes aqui, né? Tanto adultos quanto crianças, né? Então a gente se sente pertencente à experiência e me senti muito bem também. E senti assim que várias sensações são trazidas, tanto das texturas, das cores, que me chamou bastante atenção, a questão das sombras, a questão da luz, muito interessante, muito intensa, e a participação da gente também, não como espectador, né, mas como parte que o espetáculo ele é conduzido por cada sujeito que está ali, né? Tem um roteiro, talvez, uma ideia inicial, mas que o que vai se desenrolar vai depender muito de quem está presente, né? Então é uma experiência que, enquanto profissional da educação especial, eu acho importantíssima e que ela deveria acontecer em outros momentos, outros espaços. Eu sou uma pessoa típica e me senti muito contemplada, e eu senti que as outras pessoas que também fizeram parte, né, crianças e adultos também neurodivergentes, se sentiram imersos e felizes de estar nesse espaço, e a potência de cada um pode ser trazida também. Isso é muito difícil às vezes a gente ver em espetáculos tradicionais, onde você é mais espectador e talvez pouco aquilo pode ou não te fazer sentido e atravessar você. Eu me senti atravessada por todas essas experiências e senti isso também dos outros participantes. Eu me senti muito calmo, muito tranquilo, e enquanto uma pessoa neurodivergente, assim, eu me senti muito acolhido e eu me senti muito livre, assim, para fazer o que eu quisesse no espaço. Eu sei que foi pensado para crianças, mas eu vim mais como uma pessoa para experienciar, tanto da área das artes cênicas, que eu estou graduando em artes cênicas pela UFSC. E aí eu vim para ver essa experiência, né, enquanto artista e também enquanto neurodivergente. Quando eu entrei, eu achei que eu ia conseguir ter um distanciamento para conseguir observar mais, mas é uma experiência tão sensorial, assim, e que não tem como não participar, assim, ficar de fora olhando, assim, é muito difícil fazer isso, assim. Eu senti que eu fazia parte daquilo e que eu poderia estar ali experienciando, né, da minha maneira. Eu senti coisas que eu poderia ter isso na minha infância e eu não tive. Não sei, né? Talvez seja aquela coisa as pessoas falam de criança interior. Talvez eu tenha trago minha criança pra cá, naquele momento, e sentido que uma saudade do que eu não tive, assim. Uma ausência de uma coisa que eu não pude experienciar. E é isso. Você ficou com ele tocando música? Uhum. E como é que você achou? Porque, na verdade, assim, eu entendi que você compôs uma música para uma cena. Você fez uma trilha sonora hoje. Você tem ideia disso? Não, só fiquei batendo ali. Hoje eu tive ajudas, assim, né? Teve crianças que foram lá e entenderam esse lugar, né? Apesar que a gente queria eles lá como protagonistas, né? Mas foi lá me dar um recurso de
mexer com as... Então eu acho muito incrível eles chegarem perto, pegar o instrumento comigo, fazer junto o som com o que está pedindo, né? Então, essa interação ali eu senti assim uma parceria, né? Ou melhor, assim, ele entende onde eu tô, né? Então, e vai lá sutilmente, né? Sem exagero, sem nada, ficou bem bonito. Tá me vendo agora? É muito legal. A gente está precisando falar de metodologia de cultura DF, a gente está precisando falar de experiências estéticas de cultura DF. A gente hoje, né, tem uma lacuna na sociedade extremamente importante, que é oferecer arte para pessoas deficientes, pessoas em condição de vulnerabilidade social e pessoas negras. Exatamente. Então, assim, isso é de uma potência, né? E que a gente precisa de financiamento público para que isso chegue a outros lugares, a outros espaços. E não é a arte em função da transformação social, mas é a arte, pela experiência, pela fruição, sabe? A gente acredita numa arte para todos, não é específico, não é exclusivo e também não é inclusivo. Porque inclusivo é você ter uma sociedade X e você incluir outras pessoas que a princípio o quê? Não estão na sociedade? Elas estão. Incluir, você inclui um item na sua lista de compra porque você esqueceu. Exato. Acessibilidade é para todos, é necessidade, está na Carta dos Direitos Humanos, está na Constituição do Brasil e em muitos tratados internacionais que o Brasil é signatário. E é na contramão, né? Porque você não espera uma plateia cheia, porque se você espera uma plateia cheia, essa fruição ela não acontece também. É. Então a gente vai contra ali uma lógica de produtividade, de capitalismo também, que eu preciso ter esse espaço cheio, porque a gente já teve esse espaço cheio só de meninas, inclusive, as meninas daqui do SEDEC, mas é ir na lógica da contramão, sabe? É dar protagonismo realmente a essas outras pessoas. Eu sou o rei. É isso, né? É isso, muito obrigada. Precisamos de políticas públicas. Resumido, né? O que te fez ficar aqui? Eu gostei de ficar aqui com vocês. Mas por quê? Porque é legal, divertindo. Divertido? Bonito? É.